tarde, nós estamos iniciando aqui a Semana Esperançando, né? É uma semana com entrevistas com profissionais de várias áreas e essas entrevistas serão focalizadas na questão do desenvolvimento profissional. Isso para que os jovens que estão aqui participando possam ter um caminho a mais de escolhas, um caminho a mais de identificação para a vida futura deles, para a vida profissional também. Nós deveríamos ter começado com o Bruno Brandi, né, que é um grande atleta, medalhista e tal, mas ontem houve uma pane no mundo inteiro, então estava o WhatsApp parado, Facebook parado, Instagram parado, então deu um tilt aí e nós não conseguimos fazer a live de ontem. Então a do Bruno vai ser transferida para a gente ainda não sabe o dia, assim que nós soubermos o dia, eu vou colocar para todo mundo. E nós hoje estamos trazendo o segundo convidado, que acabou sendo o primeiro, né? O grande designer gráfico, escritor, cantor, compositor e tantas outras coisas, né? E professor, acima de tudo, professor da UFRJ, nosso querido Otávio Aragão, né? Autor de vários livros. E eu queria abrir com o Otávio falando um pouquinho sobre ele. Daqui a pouquinho as perguntas vão começar a surgir e tal, a respeito da profissão dele, mas ele vai falar um pouquinho sobre ele, né? O que ele é como mulher, o que ele faz na vida, quais são os planos para o presente, para o futuro, e o que ele quiser também. E aí, Otávio, como é que você está? Uma boa noite. Aqui são os alunos do Colégio Raja Gabalha. Bom, em primeiro lugar, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Will. Isso que está acontecendo aqui é algo que eu gostaria que tivesse acontecido quando eu tinha a idade de vocês, e não aconteceu, né? Nos colégios onde eu estudei, e não foram colégios ruins, foram colégios legais, né? Dentro do possível, não tiveram essa consciência de trazer profissionais para falar do dia a dia, né? De como é que eles chegaram lá, quem eles são e como eles fazem o que fazem. Eu tenho um hábito, hoje eu estou como professor do ensino superior, né? Eu sou coordenador de pós-graduação lá na UFRJ, na Escola de Comunicação da UFRJ. Mas eu tenho um hábito, todas as vezes que eu começo o período letivo, eu pergunto para os meus alunos se eles sabem, o que é que eles estão fazendo em sala de aula, e 2, quem eu sou. E, para minha surpresa, eles nunca me respondem isso, nessas 2 perguntas. Eles ficam com cara assim de, como assim? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou na faculdade. Não. Você está na faculdade por quê? Você está fazendo aqui o quê? Você está gastando o seu tempo e o meu tempo? Por quê? E por que você está me ouvindo? Porque se você não sabe quem eu sou, por que você tem a obrigação de me ouvir? Então, começa já assim. E aí eu já começo a primeira aula dando um trampo. Então, quem eu sou? Eu sou, por definição, eu sou um designer. Eu gosto de me considerar um designer gráfico. Por quê? Porque eu fiz o curso de design na Escola de Belas Artes, na UFRJ. Me formei lá em 1987, quando vocês ainda eram um feijão que os pais de vocês iam comer para virar proteína para gerar vocês. E de lá para cá, eu fiz uma carreira razoavelmente extensa no design. Eu trabalhei em vários escritórios de design de publicidade. Eu tive meu próprio escritório de design, acompanhando design. Eu trabalhei em cinema, eu trabalhei na Renato Aragão Produções. E eu não sou parente do Didi. É coincidência. Tá? Eu fiz desenho de produção de 2 filmes, né, na Renato Aragão Produções, trabalhando na Guerra dos Monstros e Uma Escola Atrapalhada, no início dos anos 90. Também trabalhei no jornal O Globo, fui coordenador de arte do jornal O Globo, subeditor de arte do jornal Dia e fui editor de arte de uma série de revistas de informática lá em 2001. Daí de ouro. Fala. Eu queria te pedir um favor, para evitar se movimentar muito, porque o som some. Tudo bem. Não sei bem como é que está aí. Não, para mim está ok, para mim está normal, mas ok. Então vamos lá. Então, o que acontece? Quando chegou em 2001, e a minha esposa, eu já estava casado, ela virou-se para mim e falou assim, por que você não volta para a universidade? Quero fazer o quê na universidade? Já passou meu tempo de estudo, meu tempo de escola já foi. E aí a minha esposa falou, nunca acaba.
Você nunca para de estudar. E vai ser muito bom se você estiver no trabalho. Na época eu estava como editor, finalmente eu era editor, né, editor de arte na Rede Ouro. Quer dizer, eu tinha chegado no topo da profissão, dizer respeito a design editorial. E comecei a pensar em fazer um mestrado. E aí me inscrevi no mestrado da UFRJ e fiz o mestrado, comecei o mestrado, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque logo na sequência a empresa, a Rede Ouro, desconstruiu, desfez as revistas, desfez da redação. E todo mundo foi jogado no olho da rua. Eu pensei assim, bom, beleza, eu tenho uma carreira absurda, um portfólio bastante razoável, tenho 20 anos, quase 20, mais de 20 anos de trabalho no design, eu já estou no topo da minha profissão, vai ser fácil para mim me recolocar no mercado. Eu tinha 37 anos. Não foi fácil me recolocar. Não com o salário que eu tinha, não com o status que eu tinha. De repente, eu vi que eu estava competindo com todo mundo que estava saindo da faculdade. E não ia ser nada fácil. E aí o que aconteceu? Eu descobri que havia vida inteligente possível na academia. Eu estava fazendo mestrado, do mestrado eu emendei para o doutorado, fiz doutorado em artes visuais. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo doutorado, eu fiz concurso público para a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu tinha me inscrito para a Federal do Espírito Santo e da Bahia. E fui para o Espírito Santo, passei em primeiro lugar. Foi eu fiz vários concursos públicos para professor, mas esse foi o primeiro que eu levei realmente a sério. Eu passei em primeiro lugar, foi super bom. E, de repente, eu me vi assim, caramba, vou ter que me mudar para o Espírito Santo, me mudar para Vitória. E sim, me mudei para Vitória. E, nessa altura, meu filho já estava nascido, né? Meu primeiro filho já estava nascido. E eu fui com Maricuia. Minha mulher trabalha ainda no tribunal. Né? Era o primeiro filho só, né? Era só o Pedro, era só o mais velho. Estava com 3 anos. Eu fiquei 2 anos indo e vindo. Vitória, Rio, Vitória, Rio, Vitória, Rio. Ela não foi contigo? Ela ficou? Não, ela ficou. E eu aluguei um apartamento lá. E só no meu terceiro ano, mudou a família inteira para lá. E a gente ficou bom, vamos mudar para Vitória, né? Vamos virar capixabas, né? E eu estava indo muito bem na universidade, na Federal do Espírito Santo, e fazendo freela e criando novos designers, porque era curso de desenho industrial, e eu nadava de braçada, não dava super bem. E o trabalho, né, que a minha intenção era trabalhar normalmente nas empresas e dar aula. Os trabalhos nas empresas foram escasseando, rareando, até quase que desaparecer. Eu fazia um freela aqui, outro ali. Nós tínhamos uma empresa, nessa época, eu tive que me desfazer da empresa, porque era dedicação exclusiva para a universidade, e acabei virando um acadêmico. Aí, quando a gente pensou assim, bom, vamos morar em Vitória, né? Vamos sedimentar as coisas aqui, vender o apartamento do Rio, comprar um aqui em Vitória, vamos ficar aqui. Aí apareceu um concurso para a Escola de Comunicação da UFRJ. E rolou a possibilidade de eu fazer esse concurso. Por incrível que possa parecer, o professor da UFRJ ganha mais do que o professor da Federal do Espírito Santo. Eu falei, uai, né? Vamos lá. O pior que pode acontecer é eu passar. Foi o que eu falei. Porque se eu passar, aí eu vou ter o dilema. Né? Se eu não passar, a gente fica aqui, acabou, está resolvido. Eu passei. Sempre assim. Aí eu fiquei naquela. Voltamos todos para o Rio ou ficamos todos em Vitória? Voltamos todos para o Rio. E eu segui carreira na Escola de Comunicação. Isso foi em 2009. Né? Já estou há 11 anos lá, né? na Federal do Rio de Janeiro aqui. Hoje sou coordenador do curso de pós-graduação em mídias criativas, que é algo que me deixa muito feliz, muito satisfeito. É uma trabalheira do inferno, mas é legal. E eu posso criar novos profissionais. Isso é um negócio que mais me fascina, sabe? Ver uma nova geração surgindo é muito bom. Então, vocês estão vendo, eu
fiz de tudo, né? A minha carreira, eu nunca imaginei que eu fosse chegar aos 56 anos, que é como eu estou agora. É garoto ainda. Professor. Nunca imaginei. Eu achava que dar aula era para quem não sabia fazer. Eu achava que o trabalho de lecionar era não, isso aí não é para mim. Eu sou um cara que faz coisas. Eu sou um criador. O criador não é um cara que tem tempo para ficar ensinando os outros. O criador vai e faz. E eu descobri que o tempo é uma abstração. O tempo é uma coisa elástica. Eu posso fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Inclusive, criar. Eu acho que eu não paro de criar. Então, eu vou fazendo as minhas coisas enquanto trabalho também. E ganho dinheiro. Por falar em ganhar dinheiro, eu queria fazer aqui duas perguntas. Primeiro, você falou a questão do concurso. Eu falo muito para os meus alunos essa questão, essa necessidade. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, a gente nem precisa discutir isso. O mundo é uma competição, tudo é um concurso. Você vai ter que fazer, vai competir com alguém, você tem que mostrar o seu conhecimento ali e tal. Então, eu fiz concurso, sou a favor dos concursos públicos, etc, etc, etc. Qualquer concurso, porque também há uma avaliação. Nesse teu caso, aí você fez o concurso, você viu que houve uma melhora na sua vida pra caramba, graças a Deus. Como é que você vê? É necessário que as crianças, na idade deles, eles são muito jovens, eles têm 15, 16, 17, tem alunos de 18, mas em geral estão entre 15 e 17 anos, no máximo 18. É necessário que a gente estimule isso para o aluno, que eles invistam numa carreira, não só por gostar e tal, mas saber que eles precisam estar preparados, que eles vão ser testados em concursos? Eu não sei. Eu acho que os concursos eles se disfarçam de várias maneiras, né? A gente presta concurso sem saber. A gente vai jogar futebol no aterro, você passa por um concurso. Se você é o último escolhido, é sinal que você não passou no concurso, né? Não é um concurso, sabe? E é um concurso sempre baseado em critérios que muitas vezes a gente não entende quais são. Por que o cara não me escolheu? Porque ele olhou para você, ele fez um juízo de valor, ele foi preconceituoso e te escolheu por último. Né? Sempre são juízos, a gente está sempre passando pelo crivo do julgamento do outro em vários concursos, em todo lugar. A gente vai sair, a gente vai para o baile e quer pedir alguém para dançar, também é um concurso, né? Você vai escolher quem? Você vai querer dançar com quem? Mas no caso do concurso público, por exemplo, em que você não está sendo avaliado se o cara foi com a sua cara ou não, você vai ser avaliado pelo conhecimento que você vai mostrar ali na avaliação. Acabou. Eu quero dizer o seguinte, por que eu falei isso? Porque existem critérios. Os critérios, no caso do concurso público, são critérios facilmente mensuráveis. Você sabe mais a respeito dessa coisa aqui? Então é muito mais facilmente mensurável e até, de certa forma, mais justo. Né? Porque você tem a matéria de antemão. Você já te dão a matéria previamente. Você vai lá, estuda aquela matéria. Você se prepara para aquela matéria e você vai embora. Uma dica que eu dou para vocês. Eu nunca tinha feito um curso público antes. A minha esposa, ela era craque em concurso. Ela já tinha feito um monte de concursos públicos. Então, ela me ensinou a estudar. Olha, eu tinha passado a vida inteira estudando, eu tinha achado que eu sabia. Eu não sabia estudar. Vou convidá-lo ano que vem para dar palestra para essa garotada, hein? Não faz isso não, que ela odeia falar em público. Ela odeia, sai correndo. Trava. Mas, então, ela me ensinou a fazer um fichamento. Eu nunca tinha feito um fichamento na minha vida. Não, você pega o livro, vê o capítulo, pega a bibliografia, identifica qual é o capítulo correto e ficha. Pega os pontos principais daquele capítulo e ficha. E aí você vai estudar a ficha. Você não vai estudar o livro. E eu estou muito espantado que eu pego alunos hoje de pós-graduação, de mestrado, que eu digo assim, toma esse livro aqui, pega esse livro aqui, lê esse livro. Aí o cara, mas é um livro de 200 páginas, eu tenho que ler para o fim de semana. Eu falei assim, não vai ler o livro inteiro. Você vai ver o sumário, vai ver o capítulo específico do livro que toca naquele assunto e vai pegar aquele trecho do livro, que são o quê? 7 páginas, 8 páginas. É assim? Por quê? Porque o livro que a gente estuda para matéria não é a mesma coisa que ler um romance, sabe? É um livro que tem uma função. Então, ele tem uma maneira de ser lido.
É. Lá na escola tem uma professora, ela é bem jovem, o nome dela é Carla Bayer. Ela faz um trabalho lindo com os alunos de fichamento. Só que aí, na pandemia, ninguém conseguiu fazer muita coisa com eles, né? A gente está tentando. Eu tenho uma segunda pergunta aqui, quando você estava falando a respeito da sua vida. Aí você fala assim: ah, eu sou um designer gráfico e tal. Eu queria, assim, porque para você isso é muito, muito claro, é muito fácil. Para uma pessoa que não tem contato, né, com esse tipo de profissão, com esse tipo de atuação, o designer gráfico que é isso, professor? Não sei o que o cara é, entendeu? E depois eu quero até que você mostre suas obras e tal, se tiver alguma coisa por aí, mas eu acredito que tem. Mas eu queria que você falasse assim de maneira bem simples, como se você estivesse falando com uma escola primária. O que é um designer gráfico? Um designer gráfico é aquele cara que faz os projetos de tudo aquilo que vocês leem, desde um cartaz de qualquer tipo, a um outdoor de qualquer tipo, a um livro de qualquer tipo, até um mapa. Quando vocês pegam um jornal, querem se localizar e vão no mapa, aquilo foi feito, aquela representação do mapa em duas dimensões, que nada mais é a representação em duas dimensões de algo que é tridimensional, né? A verdade, o mundo real transformado em algo de duas dimensões, um desenho. Quem faz isso é um designer. O então, Google Maps, eles abrem o Google Maps. O Google Maps, o que você vê é o trabalho de um designer gráfico, especializado em mapas. Quando então, eles abrem muitas especializações. Quando eles abrem um aplicativo 99, Uber, aí vem o carrinho andando pela rua, aquele trabalho é um trabalho de designer gráfico. Claro, isso aqui, ó. Vou pegar aqui o meu celular. Vai ser muito fácil isso. Quando vocês abrem o seu celular e veem isso, cada um desses elementos foi feito por um designer. Cada um desses, que nós chamamos de ícones. Ícones, isso. Foi pensado, desenvolvido, criado por um designer. A relação com a qual vocês trabalham, como vocês lidam com isso, a maneira como a gente clica num site, foi pensada por um web designer. O número de cliques que a gente dá numa tela, o número de telas que a gente precisa para chegar de um ponto ao outro. Tudo isso foi pensado por um web designer. A criação desse brasão é um designer gráfico? E sim, porque se há um projeto e ele foi criado em duas dimensões, ele é um desenho, ele foi pensado por alguém que fez o projeto de design gráfico. Logo... Eu acho que eu sou um designer gráfico. Mas eu falo isso direto. Os meus colegas designers, eles ficam chateados às vezes comigo, porque eu digo, gente, todo mundo é designer. Porque se você está na rua, você quer ir para algum lugar, você para no botequim, você para seu carro no botequim, amigo, como é que eu chego na rua tal? E o cara te faz um desenho de um mapa, você pega aqui essa rua aqui, vira à direita, vai lá. Ele não está desenhando de uma forma super realista, ele está desenhando de uma forma super simples. De uma maneira que você entenda imediatamente. Ele está praticando design. Cara, então, lá no Raja, a gente tem essa garotada, eles desenham muito. Às vezes eu vejo o moleque lá, muitas vezes nem está prestando atenção na minha aula, mas o cara está desenhando. E eu até deixo, que eu falo, caramba, o cara é um artista. Ele está ali desenhando coisas que eu jamais conseguiria tracejar. Então... Peraí. Esse é o ponto. O designer não é necessariamente um artista. Ah, por quê? Ele é um técnico. Não é que ele seja um técnico. A arte, ela é feita de uma maneira descompromissada. Ela pode ser feita de uma maneira descompromissada, entendeu? Você acabou de fazer tudo que você queria fazer na sua vida, você já almoçou, já jantou, já dormiu, aí você acorda e está insatisfeito com alguma coisa interna, você vai se expressar. E você usa a arte para se expressar. Tá? O design, ele é uma solução para um problema. Entendeu? O design, ele nasce assim, eu quero chegar no lugar tal, como é que eu faço? Aí o cara faz o mapa. Ele tem a habilidade do desenho? Tem, mas aquela habilidade está sendo utilizada para uma função prática, para uma solução de um problema prático. Se o outro não chegar e disser assim, olha, eu estou perdido, não sei onde é que eu estou, quero me encontrar, quero ir na rua tal, ele não vai desenhar. Porque ele não tem um prazer estético, um prazer de expressão
Vou fazer. Vocês já viram alguém dizer assim, ah, estou com uma vontade de pintar um mapa hoje? Não. Não existe isso. Se bem que na minha época de escola, nós ganhávamos dos professores mapas do Rio de Janeiro e tal, e nós desenhávamos. E foi muito engraçado que já burro velho, bem velho mesmo, eu um dia estava numa papelaria e vi um mapa. E aí eu tive vontade de voltar àquela época, então eu comprei um mapa e fui pintar o mapa como eu estivesse lá na escola. É engraçado, né? Mas aí é arte. Exato. A Camille Aí é falou, arte. você praticamente respondeu, porque a Camille pergunta aqui, para fazer o curso de designer gráfico é obrigatório saber desenhar bem? Veja bem, Camille, obrigatório não é. 90, os designers que eu conheço, eles se dividem em dois tipos, os que desenham e os que fotografam. O que você tem que saber fazer é lidar com a imagem, seja ela qual for. Se você pensa bem e lida bem com a imagem, e hoje todo mundo que tem um celular lida bem com a imagem, né? Trata a imagem, constrói a imagem, desconstrói a imagem, então você sabe lidar com a imagem. Tá? Você entende a luz, entende a sombra, entende o contorno, entende o contraste, entende as relações de peso e proporção, então você pode ser uma designer. Essa discussão de precisa desenhar, não precisa desenhar, desde que eu entrei nessa vida, eu desenho, tá? Mas isso sou eu. E desenha muito. Sou eu. Cara, não desenho mal, não. Cara é fera. Vou falar em cara ser fera, antes de eu passar rapidamente, porque, como eu falei, a live... Opa, a Camille botou, entendi. A live ela não pode ser demorada até para não ficar cansativa. Então, antes de passar para as outras coisas, eu preciso perguntar, né? Ele vai mostrar muito trabalho dele. Eu queria dizer o seguinte, ele... em geral, os alunos ficam muito preocupados assim, eu quero escolher uma profissão que seja rentável, que me dê muito dinheiro. E às vezes, a Jamília vai falar, e também a Maria Eduarda botou aqui alguma coisa. Não, a Eduarda botou coisa, a Annalise fez aquela pergunta tradicional, né? Qual é a sua inspiração? Annalise. Qual é a sua inspiração? Essa é a pergunta mortal, né? Porque depende. Às vezes, geralmente é o que está em torno. A inspiração é aquilo... Olha só, qual é a diferença, gente, entre emoção e sensação? A gente pensa que emoção é sinônimo de sensação, mas não é. E é uma diferença, vamos falar em termos físicos, a diferença é sensorial. Né? Sensação é o que os seus sentidos captam. Então, o vetor é de fora para dentro. Emoção é aquilo que você devolve ao ambiente. É aquilo que você trabalha internamente e devolve ao ambiente. Então, sensação é o que chega a você. Emoção é o que sai de você. Então, o que a arte, no caso do que a Annalise perguntou sobre inspiração, a inspiração é a sensibilização que, uma vez entrando por seus sentidos, te emociona. Se a gente olhar por aí, a gente entende o quê? Que tudo que nos sensibiliza nos emociona. Então, tudo que está em torno de nós é a nossa inspiração, ou potencialmente é a nossa inspiração. Eu fui claro? Ou fui confuso? Sim, acredito que sim. Não, foi. E eles são engraçados, que eles são, como eu falei, são turmas boas, e eles têm uma compreensão assim muito fácil das coisas. A Maria Eduarda botou assim, eu gosto de fazer PowerPoint, capas para livros, banner, esse tipo de coisa. Não sou muito boa desenhando, mas gosto de ver as formas e cores em harmonia. Olha isso. Legal. Quem sabe vai ser sua futura aluna lá na... Seja bem-vinda. Venha, porque essa praia é a sua praia. Você não precisa ser desenhista. Sabe, essa coisa, a gente tem uma fixação com a linha, né? A gente acha que desenhar, né? Desenhar é linha, né? A gente traçar linhas. Mas você pode trabalhar a cor. Você pode trabalhar a mancha. Entendi. Trabalhar a mancha é, às vezes, mais interessante, mais enriquecedor, mais lúdico até, do que trabalhar a linha. A linha é fácil, a linha divide, né? A gente vive para a linha.
A gente bota, desde que a gente é criança, se pisar nessa linha aqui, eu vou brigar com você. Ó, não passa daqui, não passa da calçada para o asfalto. Tudo é linha. É. Né? Tudo é linha. E, no entanto, talvez as manchas resolvam, interpretem melhor o mundo. Né? E as manchas são cores, são tons, são áreas, são elementos diferenciados. Não tem problema algum você trabalhar só as manchas e as cores. Eu acho fantástico. Eu acho que é uma maneira de ver o mundo. Legal. Eu estou anotando algumas coisas que você fala aqui, porque depois eu vou utilizar isso. A Lorraine botou assim, o mercado eu quero pegar o gancho da Lorraine, que eu ia te fazer uma pergunta em cima de algo semelhante. Ela botou assim, o mercado de trabalho mudou muito de sua época de faculdade para atualmente. Eu queria que você falasse do mercado de trabalho e principalmente nessa questão, né, que eu tinha começado e a gente parou. Eles têm essa preocupação muito grande se a profissão vai ser rentável para eles, se eles vão ganhar muito, se eles vão ganhar pouco. Como é que está o patamar de um designer gráfico, se está bem, se não está, se é uma carreira que pode ser investida para ele ter um conforto, né? E eu acho que eles merecem, porque eles estão correndo atrás. Então. Bom, vamos lá. Tem vários ângulos pelos quais a gente pode encarar essa resposta, tá? Vamos para um lado matemático da coisa. O design, ele trabalha em parceria, geralmente, com a publicidade. Okay? Ele perguntou qual é a diferença entre design gráfico e publicidade. Sim, eu estou vendo. A publicidade, ela tem o intento de vender. A publicidade tem um intento comercial. O design, não. O design, ele visa solucionar um problema. Seja ele qual for. Pode ser até um problema de venda, mas não necessariamente. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de design, tá? de problemática. Acho que eu até já dei, mas vamos lá. Vamos dar um outro exemplo. Porque, digamos que você quer atingir pessoas com um anúncio, vamos juntar com publicidade. Esse anúncio ele só existe em um determinado formato horizontalizado. Esse anúncio não tem um formato verticalizado. Aí você chama o designer para redimensionar aquele anúncio de acordo com certas regras de proporção e de hierarquia de dados, de informação, para que ele caiba num lugar e resolva o problema do publicitário. Entendeu? Então, o designer, ele não é o cara que está fazendo o anúncio. Deu para entender? A intenção do designer não é vender nada. A intenção do designer é comunicar, mas não necessariamente vender. O publicitário quer comunicar para vender. Deu para entender? Eu entendi, eu quero saber se eles entenderam. Voltando àquela questão que ainda não foi respondida, vai. A Lorraine perguntou assim, o mercado de trabalho mudou muito da sua época de faculdade para atualmente? Mudou, e eu tomei um susto do inferno quando mudou. Porque eu estava saindo da era 1988. Eu digo que 1988 é o ano não acaba. Eu saí de um estúdio de design, que era misto de agência, de trabalhar com design. Fui para trabalhar com cinema na Renato Aragão Produções. E de lá eu fui chamado para uma empresa chamada Pixel, que tinha uma coisa chamada Macintosh, uma porção de computadores da Apple. Já era 1990, 89 para 90. Eu nunca tinha visto um computador na minha frente. Eu tinha aprendido a diagramar, ou seja, a lidar com as formas, montar páginas de revista na mão. Todo o meu curso na universidade era analógico. Tá vendo? Estão vendo aquilo ali atrás? Isso aqui é uma régua T. É um instrumento que a gente usa para fazer desenho técnico. Isso. Eu fiz desenho mecânico com isso daí, cara. Desenho para fazer planta. De repente, a régua T estava no computador. De repente, eu tinha que fazer... E foi assim, eu comecei a mexer, eu não sabia nem pegar no mouse, cara. Para mim, eu pegava o mouse errado. E os caras me contrataram porque eles viram em mim alguém com potencial criativo. Vejam bem, eu tinha começado a trabalhar em 1984, estávamos em 1990.
E aí chegaram os computadores. Então, eu tinha toda uma trajetória de aprendizado no design gráfico, físico, analógico. E aí eu tive que rever quebrar os meus paradigmas, né, que é a palavrinha ver, porque estava tudo no computador. Eu tinha que projetar no computador aquilo que eu projetava fisicamente. Mudou tudo, mudou completamente. O mercado virou do avesso. Empresas faliram, agências de design, estúdios de design faliram, profissionais faliram. Quem não soube se reconstruir perdeu o ponto da história. Eu dei uma sorte tremenda, porque quando os computadores apareceram, eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas que investiram em mim. Isso. Legal. Foi uma sorte do cão. E tem uma outra coisa também, Otávio. Eu acho assim, eu falo muito isso nas salas de aula. Não é só você ter tido sorte. Eu acho que a maneira como você se porta no mundo, ela é muito observada. Então, as pessoas, quando olham para você, elas estão te analisando de alguma forma. Se você tem esse potencial ou não. Se você é uma pessoa muito fechada, ou se você é uma pessoa que não se evidencia, né, ninguém vai te perceber. Então, você tem que estar ali se mostrando. É como que eles falam, tá se vendendo, vendendo imagem. Não chamo de vender, mas eu acho que tem que estar se mostrando. Né? Não pode ter medo. Eu acho que a questão toda é essa. Você não pode ter medo de desafios. Se aparece uma coisa que é uma coisa que você nunca fez antes, não vai despreparado para ela, mas vá. Se prepare, estude, não fuja do embate, não fuja do que parece uma coisa. Isso aí é muito acima de mim. Não existe nada acima de ninguém. Existe você que ainda não se preparou para aquilo. Tá? Todo o conhecimento do mundo está ao nosso alcance. A gente só precisa ter maturidade. A gente só precisa estudar. Se a gente não estudar, as oportunidades não vêm. É simples assim. Então, eu digo que eu tive sorte de estar no lugar certo na hora certa, mas eu me coloquei nos lugares, né? Para estar no lugar certo, eu me coloquei. Foi uma trajetória. A gente estava até falando isso aqui em casa, já falamos sobre isso algumas vezes aqui, né? Antes de responder a pergunta da Luísa, eu vou pular, vou jogar a Gabriele Vitória, a Camille, depois a Luísa. Depois ela vai entender o porquê, que eu estou deixando ela para depois. A Gabriele pergunta assim, coloca assim, quais os principais trabalhos que você faz e quais programas usa? Estou começando a me aventurar no desenho digital e se pudesse me dar dicas, eu agradeceria muito. Claro. A gente sempre se especializa, sabe, Gabriele? A gente acaba sempre descobrindo quais os programas com os quais a gente tem mais intimidade. Eu sou um ilustrador, por definição. Na verdade, eu gosto de histórias em quadrinhos. Então, eu gosto de contar histórias com desenhos e textos. Tá? Que vai mostrar daqui a pouco para a gente. Consequentemente, eu tive afinidade maior com os programas que lidam com isso, que lidam com a possibilidade do desenho de uma forma virtual. Então, eu lidei muito, no início, eu aprendi a lidar com o Freehand, que é um programa que não existe mais, e hoje eu domino o Illustrator, né, que são programas baseados num princípio chamado curva de Bézier. É um fio que você bota um pontinho, aquele pontinho vira uma curva, e eu desenho facilmente. Eu estou entendendo tudo, tá, turma? Eu desenho vetorial, né? O que se chama de vetorial, desenho vetorial. É o nome mais mundano, vamos dizer assim. Mas eu gosto muito do Illustrator, eu lido muito bem com ele. Depois, em segundo lugar, eu lido com o Photoshop. Já lidei melhor com o Photoshop, hoje em dia eu já estou cansado dele, mas ele é um programa indispensável, sem dúvida. E para diagramação, eu uso ainda hoje o InDesign. Então, são os meus 3 programas com os quais eu faço praticamente tudo. É o Photoshop para imagem, o Illustrator para desenho, para criar desenhos facilmente editáveis, vetoriais, e o InDesign para juntar tudo numa base e diagramar. São basicamente os 3 programas que eu uso. Eles entendem tudo isso que você está falando, esses nomes todos de programas, eu não sei nada, mas também não quero aprender já, não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sejam mais específicos. Eu não lido com programas em 3D, tá? Programas em 3D não são muito minha praia.
A Camille botou assim: eu acho essa área de desenho muito legal. Por coincidência, irei começar o curso de desenho amanhã. Acho Ah, que linda a legal. forma de se Bem-vinda. expressar através de arte. A Ana Alice, né, acabou de sair, né, porque ela amei a entrevista, mas terei que ir jantar e hoje é macarrão. Prazer conhecer o senhor. Bom É, apetite. E, não ó, é? senhor is upstairs. O senhor está no céu, tá? O senhor aqui pertence ao senhor. Voltando ainda à pergunta que não foi respondida, a questão de ser rentável ou não a Tá? profissão. Vamos lá. Cidade. Grana. É. Grana, né? Grana. Depende. Você vai começar ganhando mal. Isso é. Você não vai começar ganhando bem. Você vai começar como um estagiário, você vai ganhar salário mínimo. Tá Eita, pouco assim? Todo mundo explora os estagiários, sim. E às vezes até nem ganha, é fato. Porém, quanto mais você estrutura seu portfólio, quanto mais você se desenvolve, maiores as possibilidades de você se desenvolver mais e mais e mais. Foi assim comigo, é assim com todo mundo. Né? Uma hora você deixa de ser estagiário, uma hora você vira um profissional. Né? E aí a coisa começa a ficar interessante. Na área do design, o melhor ganho que você tem não é trabalhando em empresas, mas sim trabalhando como freela ou com sua própria empresa. Foi como eu ganhei melhor antes de entrar no jornal, antes de entrar nas grandes empresas, né? Antes de ser contratado pelo Globo, eu ganhei melhor quando eu me tornei sócio da companhia do design. Aí você tem uma tabela, existe a tabela do projeto gráfico, que não é uma tabela nada barata. Imaginem, fazer o logotipo. Imaginem que vocês saibam o que é um logotipo. Vamos lá. Isso aqui, deixa eu pegar um exemplo de um logotipo. Tá, peraí. Digamos aqui, olha lá. Vocês verem aqui. Essa editora tem um logotipo, a editora Unesp, ela tem um logotipo. Esse símbolozinho, esse nomezinho aqui, R$8.000. Uau! Então, o retorno é bom. Mas você me falou uma coisa aqui. Você falou assim, eu só comecei a ganhar mais quando eu me tornei sócio. Mas para você se tornar sócio, você tem que ter grana. Na verdade, não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, eu não tinha. É isso que eu quero saber. Qual é o caminho? O que é que eu tinha? Contatos. Você mostrava a sua atuação, o seu talento, não, a sua... Não, era uma mistura. Tinha o meu portfólio, eu tinha passado por N agências, eu tinha feito N trabalhos, eu tinha feito um monte de coisa. Começou de baixo. Eu tinha feito já... Olha, quando eu virei sócio da companhia do design, eu já tinha passado pela Renata Aragão Produções, eu já tinha 2 cartazes de filme nacionais no meu portfólio, né? 2 filmes dos Trapalhões. Não é todo mundo que tem 2 cartazes de filme dos Trapalhões assinados, né? Assim, né? Com o projeto meu. No cartaz de filme de cinema, fica o nome de quem faz? Não necessariamente. No meu caso, os cartazes que eu fiz, havia ainda que não morreu, um grande ilustrador. Ilustrador é um desenhista, um artista contratado para fazer aquela imagem, chamado José Benício. Sim. Uma fera. O que foi que eu fiz? Aliás, ele até me elogiou, né? Um elogio que eu carrego até hoje. Assim, olha, bom layout. Eu fiz um layout. O layout é aquele desenho básico que dá a estrutura sobre a qual o artista vai trabalhar. Então, no caso, não do Trapalhão da Terra dos Monstros, mas no caso da Escola Atrapalhada, o layout é todo meu. Todo meu. Então, eu fiz todo o layout, ou seja, o projeto do cartaz, e o Benício trabalhou em cima daquilo. No cartaz anterior, eu tinha feito parte do projeto. O projeto não era todo meu. Havia uma divisão. Mas o Escola Atrapalhada, aquele ângulo, aquela maneira, aquela disposição dos personagens, aquela inserção do logotipo, a inserção dos textos auxiliares, é tudo meu. Tudo foi projetado por mim. A Luísa Mendes, ela falou assim,
acha difícil trabalhar como escritor? Então, nós citamos que você é um designer gráfico e você é um escritor. Eu queria que você mostrasse as suas obras para eles aí. E ela fala assim, como surgem suas inspirações para criar tantas histórias? Eu queria que você mostrasse a diferença, porque você tem romances, você tem... né? Eu queria que você mostrasse isso aí para eles. Bom, eu comecei a primeira história que eu publiquei, de novo, eu dei uma sorte danada. A primeira história que eu publiquei, eu recebi por ela. Eu publiquei uma história uma história sobre futebol e ficção científica, e foi em 98, num livro chamado, uma antologia de contos, né, chamada Outras Copas, Outros Mundos, era sobre Copa do Mundo e tal, e eu escrevi esse conto chamado Eu Matei Paulo Rossi, que foi pago. Eu fiquei, ganhei dinheiro, não era uma fortuna, mas eu ganhei algum dinheiro. E com isso, em cima desse conto, esse conto me deu inspiração, o conto que eu mesmo escrevi me deu inspiração para criar este livro, que é uma antologia também de contos, só que a ideia principal é minha. O conto foi republicado aqui e outros escritores, em cima daquela história inicial que eu tinha escrito, escreveram outras histórias. E eu fui o organizador desse livro, que se chamou Intempol. Curiosidade, a capa somos eu e a minha esposa. Eu percebi, porque eu conheço vocês. E atrás são meus olhos. Então, eu fiz tudo aqui. Né? A vantagem de ser designer, tá? Você faz tudo. Então, com a exceção do logotipo. O logotipo é do meu amigo também, designer, Osmar Valadão, também escritor. Mas ele fez o logo e me deu de presente. Então, o que aconteceu? Isso aqui gerou várias outras histórias, vários outros projetos, várias outras coisas, inclusive dos outros autores que participaram desse livro. E aqui foi o meu começo como escritor. A partir daí, eu publiquei um monte de contos no Brasil. Depois vieram os contos publicados em outros países. Eu publiquei nos Estados Unidos, eu publiquei na Inglaterra. Eu publiquei, Espanha também? Não, na Espanha não. Eu publiquei em Portugal. Eu publiquei na Argentina. Alguns lugares. Agora, por exemplo, ontem, mandei aquele conto. Oferendas Deus de Antan, e mandei para o concurso na Argentina, na Espanha. Você falou de Espanha, mandei ontem. Quem sabe já não estou profetizando aí, amém, que assim seja. Tomara. Aí, mas a minha paixão mesmo, as histórias em quadrinhos, estavam encruadas. Eu não tinha nada. Então, eu estava no Espírito Santo, eu estava assim, eu dou aula de histórias em quadrinhos e eu não tenho nenhuma história em quadrinhos publicada. Mas eu não gosto de desenhar o que eu escrevo, tá? Isso é uma maluquice minha, tá? Tem gente que me chama de maluco e eu tenho algumas maluquices. Eu não gosto de desenhar o que eu escrevo. Eu prefiro que outras pessoas desenhem o que eu escrevo, eu prefiro desenhar o texto de outros, tá? Então, eu convidei um aluno meu, na época, que era um excelente desenhista, chamado Manuel Ricardo, e eu pensei assim, Manuel, eu publiquei um conto em Portugal, que nunca saiu aqui no Brasil, vamos lançar ele em quadrinhos? Aí ele falou, tudo bem, manda aí para o meu conto. Eu mandei o conto, ele leu, ele adorou. Eu adoro também. E ele começou a desenhar isso aqui, Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira. Que é uma história sobre carnaval e ficção científica. E assim, aí, finalmente, eu pensei, quando isso aqui foi impresso, quando eu finalmente recebi a cópia desse álbum, eu fiquei meio chapado, porque finalmente eu tinha realizado um sonho de vida, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse poder fazer uma história em quadrinho. Eu não passava, eu dizia, não vou ter tempo para isso, acabou, era um sonho, era uma coisa de criança, não vou fazer. E, de repente, eu fiz. E não foi difícil. Aconteceu. E as coisas foram acontecendo e acontecendo. Quanto mais eu escrevia e mais eu publicava, mais eu recebia convites para escrever e mais eu publicava. Então, uma coisa foi levando a outra. E, assim, quem me perguntou de onde vinham as minhas inspirações para escrever, é muito simples. Às vezes, eu acordo dizendo assim, eu preciso escrever sobre aquela redação que eu fiz em 1974 e tinha uma ideia ótima. Aí eu vou lá, porque eu guardo ainda, eu tenho as minhas redações de criança. Eu vou lá,
releio o que o Otávio de 10 anos escreveu, 11 anos escreveu. Por que eu gosto daquilo? Eu gostava por causa desse detalhe. O resto todo é porcaria, mas esse detalhe é legal. É por isso que isso não saiu da minha cabeça. E eu reescrevo aquela redação em um formato maior. E por aí vai. Eu tô diante de um dilema, porque acabaram as minhas redações de infância. Não tenho mais, tenho que tirar. Agora tudo tem que vir do zero. Mas eu descobri que eu tenho uma outra capacidade. As pessoas dizem assim para mim, vamos lançar uma antologia temática sobre qualquer coisa. Sei lá, independência do Brasil. Caraca, não tenho nada sobre a independência do Brasil. Aí o que eu faço? Eu paro e penso, o que esse tema tem de interessante? E aí eu começo a fazer conexões dentro da minha cabeça e em 1 dia, 2 dias eu já tenho uma ideia para como fazer aquilo. Por quê? Porque a principal ferramenta para quem quer escrever é ler. Você precisa ler o tempo todo, tudo. Se você não lê, você não tem como escrever. É simples assim, eu leio o tempo todo. O tempo inteiro, eu sou testemunha disso. Qualquer bobagem que eu mando para ele, o cara lê, eu fico, gente... Porra, eu leio, cara, tá escrito, eu leio. Se tivesse líquido, eu bebia. Cara, quantos materiais em história e quadrinho você tem aí que possa mostrar eles além desse? Tá. Eu falei para vocês que outros autores pegaram o conceito, né, daquele livro que eu mostrei para vocês, do Interpol, né, e desenvolveram. A primeira HQ que a gente teve, que aquela é a Interpol também, é da série Interpol, mas a primeira foi essa aqui, The Long Yesterday, que tem a marca Interpol, mas não foi feita por mim, foi feita pelo Osmarco e pelo Manuel, outro Manuel. Entendeu? Então, isto aqui evoluiu para isso aqui, um álbum enorme, colorido, lindíssimo. E a introdução é minha. Eles me deram a honra e eles dizem assim, esse filho também é seu. Né? A introdução é minha. Show, show. Um gosto de eternidade. Aí, eu pensei, não posso ficar só nisso. E anos mais tarde, uma grande empresa, por acaso eu soube que uma grande empresa de quadrinhos, que eu não vou citar o nome aqui, porque não cabe, estava fazendo projetos de álbuns muito luxuosos e tal, sobre seus próprios personagens. E eu me ofereci para fazer um projeto para eles. Eles recusaram, mas eu e o artista, grande Carlos Holanda, que eu também conhece, não desistimos da ideia do álbum e fizemos Psicopom. Uma obra-prima, né? Maravilhoso, cara. A história, tudo, da capa à contracapa. O livro é todo... Olha isso. É belíssimo, é belíssimo. A gente foi finalista do Prêmio Odisseia de Literatura, agora, né, nesse fim de semana. Perdemos, não levamos. Mas eu ainda acho que vai ser... Eu tenho muito orgulho desse filho aqui. Eu ainda acho que esse filho vai ser lembrado. Quem sabe até numa tela de cinema. Não sei. Eu acho que... A Maria Eduarda... Perdão, desculpa. Não, fala. A Maria Eduarda botou aqui, ó, ler é praticar, escrita é muito mais a prática, a rotina do que um talento de nascença. Agora, a Camille botou uma coisa interessante também, olha só, eu faço terapia e um dos métodos usados na terapia é justamente o desenho e a escrita. Eu estou começando a escrever e estou achando incrível poder demonstrar meus sentimentos sem precisar falar, olha isso. Agora, com o curso de desenho, tudo ficará mais fácil de eu entender o que está se passando na minha mente. Fantástico, né? É um mapa mental, né? O desenho funciona como um mapa mental. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes, né, assim, dos álbuns, eu lancei o meu primeiro romance. Isso. A Mão que Cria, em 2006. A Mão que Cria nasce... ele tem, ó. É porque eu estou lendo, tá? Eu ainda não terminei de ler. E aqueles 2 que ele mostrou eu também tenho. Tem algumas obras desse cara aí. Tá bom, Maria Eduarda. Espero que você não caia. E se cair, não se machuque. Levante rápido. Mas então, em 2006 eu escrevi isso aqui. Agora, como é que você me pergunta, como é que veio a ideia? Isso aqui, gente,
Isso aqui nasceu de um fanfic que eu escrevi na internet, que eu publiquei de forma episódica na internet. Isso aqui nasceu da vontade que eu tinha de fazer uma história em quadrinhos do Aquaman. Veja bem, olha que coisa mais idiota, né? Sujeito burro velho com vontade de fazer uma história em quadrinhos do Aquaman. Mas aí lá fui eu, fiz esse negócio. Quando eu vi, eu recebi um convite de um editor de São Paulo, dizendo assim, legal, a gente gosta muito do que você faz, a gente gostaria de publicar um romance seu. Tem romance aí? Aí eu falei, não tem. Porém, eu arranjo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, né, naquela fanfic episódica que eu tinha publicado mensalmente num site de fanfics, juntei tudo, mudei o que eu achava que era problemático em termos de direitos autorais, né, que era uma fanfic, né, mudei o que eu achava que era problemático de direitos autorais, disse para o pessoal do site, meninos, desculpa, eu estou tirando daqui a história, eu sei que está dando público, mas eu estou tirando a história porque eu vou transformar num romance, meu primeiro romance. Aí todo mundo, sério. E virou meu primeiro romance. A Mão que Cria. Que, 10 anos depois, ele é de 2006, então 12 anos depois, ganhou um tipo de continuação, que é A Mão que Pune, 1890, que conta o que aconteceu antes dos eventos narrados aqui. Então, eu tenho 2 livros aí foi legal, porque mudou de editora, né? Essa editora daqui, ela faliu. Aí, quando eu fui para essa aqui, que é a minha casa editorial hoje, a Caligari, o designer é fogo, cara. O designer não tem jeito. Eu virei para o meu editor e falei assim, eu quero um livro absolutamente igual ao primeiro. Eu quero que as capas dialoguem. Eu quero que as capas façam um conjunto. Vejam, os livros eles são separados por mais de 10 anos. No entanto, olhem como as capas conversam. Vocês conseguem entender a lógica? Olhem as lombadas. Por que eu fiz isso? Porque olha o tamanho. O tamanho é o mesmo. O formato é o mesmo. Então, um bichinho. Maldito. Então, cupinha. Eu queria o quê? Eu queria que na estante ficasse óbvio que eles são irmãos. Mesmo que eles tendo sido separados, assim, tendo sido projetados com mais de uma década de diferença. E você olha para os dois juntos, eles não parecem que foram feitos em épocas diferentes. Isso é pensar como um designer. Então, eu escrevo, e eu penso o projeto gráfico dos meus livros. Vejam que facilidade, olha só. Legal. E, Otávio, é engraçado, eu queria registrar aqui a professora que eu citei, né, maravilhosa, né, é a professora Carla, ela está assistindo a gente, agora que eu vi aqui. Legal. Carla é muito jovem, mas faz um trabalho fantástico, cara, na escola. Uns projetos, só você vendo. Isso desde sempre. A Maria Eduarda botou assim, escrever, como é que é? Fanfic é terapêutico, se não tem, a gente inventa. Aí a Jasmine botou, exatamente. Eu não gostava de ler, mas depois que eu peguei um livro de romance, nunca mais parei, olha isso. Olha lá, uma coisa é você ler um romance, outra coisa é você ler um livro de romance. Tá? A Lorraine botou assim, acho que a escrita deveria ser mais valorizada e incentivada. Cresci com pais que escreviam peças, olha isso, de teatro, e acho que minha vida nem faria sentido sem escrita. Não preciso conversar com a Lorraine, porque a gente vai montar um festival de teatro ano que vem lá. Mesmo para os alunos, ex-alunos, né, eles vão poder participar. A gente está com avançado mesmo da hora, Otávio, já são 6h51, quer dizer, a gente está com quase 1 hora de live, né? E aí, você quer fazer alguma consideração, algum fechamento? Eu quero, inclusive, mostrar todas as tuas obras ainda. Faltou essa aqui, né? Que é o meu romance passado na Interpol. É um romance literário passado naquele ambiente que eu inventei. Que até hoje estou lançando coisas sobre isso. É uma série longeva, uma série que tem aos montes. Então, se vocês querem ver tudo, contando com esse aqui, que não é um romance, é uma antologia, temos esses caras aqui, ó. Vocês estão vendo? Além dos HQs que você mostrou. Além
dos quadrinhos. Psicopompo. Que é fantástico. Os dois são fantásticos. Eu gosto dos dois demais. Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira. O Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, a gente está negociando uma continuação para ele. Muito bom. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. O que mais? O que mais vocês querem saber? Então, sim, gente, eu escrevo, eu desenho, eu dou aula, eu compõe, eu componho, canta e toca, já teve banda. Foram quase 10 anos de rock and roll, entre 1984, pouco antes, não, mas 84 a 1990 e alguma coisa. Ainda estava brincando disso. Mas parei, não tenho mais um alcance de voz, não tenho mais nada nesse sentido. Mas estou compondo para a minha próxima obra, que vai ser um negócio completamente diferente, que eu resolvi fazer, mais uma maluquice, é uma coisa chamada ópera rock, que eu acho que vocês não entendem bem ou não conhecem bem, tomara que conheçam, porque imaginem uma ópera formada por canções de rock and roll. É o que eu quero fazer agora. Me diz uma coisa, isso foi muito comum na década de 70. Eu, pelo menos, a primeira que eu vi... Jesus Cristo Superstar. Isso, e consegui participar, isso aí. Mas nós tivemos outros. Você se inspirou nisso aí também? Na verdade, meninos e meninas, deixem-me fazer um elogio aqui. Esse professor de vocês, esse Milton, ele esteve numa montagem lá em Nova York de Jesus Christ Superstar, que é uma ópera rock famosíssima da década de 70, do mesmo compositor de Fantasma da Ópera, tá? Pra vocês terem uma noção. E o grupo que ele estava, não foi ele particularmente, mas o grupo em que ele estava, foi elogiado por alguém chamado Ian Gillan, que é um dos maiores vocalistas de rock and roll de todos os tempos, que canta ainda, a banda ainda existe, canta no Deep Purple. Então, esse cara estava no grupo que foi elogiado presencialmente por um dos maiores cantores de rock and roll do mundo. Então, vocês não sabiam disso, né? Porque ele não fala. Então, eu estou falando. Tá? Então, eu estou falando. Ele esteve no palco, ele cantou a obra e ele foi elogiado por um cara que, é inacreditável. Inacreditável. Eu queria... Isso é um currículo que eu queria ter. Mas vamos fechar aqui, a personagem aqui é você, cara, e engraçado, eu tô super feliz porque a galera fez muita pergunta procedente, né? Pertinente. Cara, e eu só lamento essa pandemia por não ter tido a oportunidade de conhecê-los mais profundamente. Pena. Última coisa, vocês querem saber de dinheiro, né? Tá bom, vamos abrir o jogo? Dá para ganhar direitinho, sim. Inclusive sendo professor. Porém, assim, eu fiz uma carreira de professor universitário, tá? Então, eu ganho um pouco mais do que o normal. Não é grande coisa, mas ganho um pouco mais. Bem mais. Não é o suficiente, acreditem. Mas, assim, dá para chegar a uns 14, 15 mil, sabe? Dá. Bem mais que o professor de vocês lá do chegar. Com algumas coisas a mais, alguns chegam a 18 mil. Tá? Você sabe, falando sobre isso, Otávio, algumas pessoas se ressentem muito com a questão, eu ganho pouco e tal. E ontem eu ouvi de uma professora jovem, eu posso citar o nome dela, a professora Luciana, professora de matemática. Eu digo jovem porque para mim ela é uma criança, né? Ela comentou algo tão belo, que eu falei assim, nossa, eu queria que todas as pessoas, independente de idade, tivessem essa visão. Ela tem uma inteligência, assim, descomunal. E ela sempre foi convidada para fazer isso e aquilo. E aí a turma dela, os amigos, por que você não veio trabalhar na universidade com a gente, tal. Se não me engano, ela fez rural. Por que você não veio? E ela falou assim, eu fiz uma escolha, tinha que ter alguém como eu aqui. E eu achei aquilo de uma grandeza, cara, fora do comum. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é professorinha primária. Poxa, a professora primária deveria ganhar mais do que um professor de universidade, por quê? Eu já dei aula no primário e sei que foi ali que eu aprendi a dar aula. Eu dei aula na faculdade, em faculdades particulares, evidentemente, né, tanto na Moacir Bastos como na Fielc aqui em Campo Grande.
E foi a fase mais fácil para mim, porque era muito fácil dar aula ali. O mais difícil para mim foi dar aula no primário, porque eu tinha que construir coisas que eu não tinha. Aliás, eu nem fiz normal, então eu não tinha nem base para isso. E ela mostrou que trabalhar com... Ela fez uma escolha para trabalhar com aqueles que estão aparentemente abaixo, porque se não tiver alguém grandioso ali para fazer, quem é que vai fazer? E aí eu falo assim, gente, além do dinheiro, né? Claro, eu acho o dinheiro extremamente necessário, importante, eu sou a favor de que você lute para ganhar muito dinheiro mesmo, porque você tem que valorizar o seu trabalho, mas junto a isso, eu tenho certeza que o Otávio, ele não está só, ou não está pelo dinheiro, ele está também pelo gosto, amar a profissão, amar aquilo que você... Ter um objetivo. Essa professora, ela tem um objetivo, dar o melhor dela ali, como o outro tem para dar no primário, como o outro tem para dar no superior, cada um escolhe, mas tem que ter um objetivo do amor principal, para você se sentir bem. E o dinheiro é consequência, né? Por exemplo, eu trabalho, quando eu falei assim, ele ganha muito mais, infinitamente mais do que a gente, mas eu não trabalho só como professor, né? É que eu não falo para os meus alunos, eu me viro, né? Dentro das artes, eu trabalho em outros segmentos, ele acabou de citar, a música é um desses segmentos. Então, eu não tiro dinheiro só no rádio, eu tiro dinheiro, e se eu não tiver nada para tirar dinheiro, eu vou inventar. Porque quando houve uma época que eu precisava muito fazer dinheiro, estava enfrentando uma quimioterapia e uma radioterapia seríssima, né? E eu fui à bancarrota mesmo, porque eu perdi tudo, porque o tratamento era muito caro, eu não tinha, e os hospitais públicos estavam em greve, era uma situação difícil no Brasil. Em suma, eu fui fazer, mesmo doente, eu fui fazer sabonete. Eu fazia sabonete para vender, eu fazia perfume para vender. Eu me viro, né? Eu pintava camiseta com rock and roll, era aqui, eu pintava Mamas and Papas, ABBA, tudo que estava naquela época, na década de 60, 70 e 80, eu estava pintando, porque era o pessoal que comprava muito. Quando eu estava doente, era ano 2000, 2002, por aí, o pessoal não comprava as coisas da época, comprava as coisas, né, do passado. É o que eu falo, o velho tem dinheiro, o novo não tem dinheiro para comprar. Então era a velharia que comprava as minhas camisetas. Então eu acho que é essa busca, além de a gente querer buscar o dinheiro, etc, 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 a gente tem que buscar essa satisfação. O Otávio, ele é extremamente, vocês perceberam isso, ele é satisfeito com o que ele faz com prazer, ele desenha, ele faz o designer gráfico, ele escreve, tudo isso é prazer. Então ele sofre, mas é um sofrimento gostoso, né? Não se aqui existe. Não existe isso. Eu sempre falo, a arte não pode sofrer. Eu vejo os meus colegas, né, de teatro, eu gosto do diretor que briga e tal. Eu falo assim, sai fora, cara. Eu acho que tem que ser leve, eu tenho que estar aqui leve, trabalhando bem e feliz. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso. Mas quem tem que falar isso tudo aí para vocês não sou eu, não. Eu vou botar, é que eu sou xereta mesmo, eu boto o B dele aqui. Tá certíssimo, eu assino embaixo tudo isso aí. Eu brinco dizendo que eu não dou aula, eu faço pocket show. É verdade, legal. Vou botar isso lá também na agenda. Eu não dou aula, eu faço pocket show. Aliás, a Jamile está há 200 anos com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Jamile? Aproveita que está acabando. E aqui não... tá acabando a live, gente. Aqui não mostra que ela tá, não. Jamile, quer falar alguma coisa, filha? Agora eu tô vendo. Tá a mãozinha aqui. Tadinha, tá aí um tempão. Bom, assim, então, gente, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, dar aula, para mim, era algo que eu não pensava que eu fosse gostar de fazer. Era algo que eu pensava, porque eu tinha, vamos ser honestos, eu tive pouquíssimos bons professores, pouquíssimos, assim. Que pena. Que eu diga assim, caraca, esse cara marcou a minha vida. Pouquíssimos, eu não lembro de muito pouco. Otávio, eu digo que é uma pena, porque os meus, eu lembro do nome e do sobrenome, todos, do primário, todos foram excelentes, que pena. Eu lembro dos nomes e sobrenomes, estão na minha lista negra de lembrar. Coitado. Eu me mereço também. Então, assim, eu nunca pensei que eu fosse gostar de fazer, porque eu achava que era algo de pessoas que não eram pessoas infelizes, psicopáticas, pessoas que tinham problemas sérios. Que horror! Eu tinha essa certeza. Até hoje eu tenho dúvidas se não é exatamente assim. A gente é uma exceção, sabe?
Porque o que eu Não, vejo de coisas absurdas acontecendo... eu vejo também. A nosso colégio é muito grande, você vai conhecer, você já tem mais ou menos uma ideia da nossa estrutura, mas a equipe, pelo menos a maioria, cara, é uma equipe, olha, Legal, pelo menos os né? que trabalham, são muito bons, são muito bons. Mas eu não dei essa sorte. Eu não dei essa sorte. E tenho, por exemplo, da época do ensino fundamental, tenho péssimas lembranças. Péssimas. Que pena. O ensino médio foi melhorzinho, mas era para mim, era pega para capar. Isso foi muito formatador da personalidade, inclusive. E uma coisa que eu digo para mim mesmo hoje é: não faça com os meninos aquilo que fizeram com você, seja melhor. Seja melhor, sim. Então, eu busco ser melhor, eu busco ser uma pessoa que, eu não sei se consigo, mas eu busco inspirar. Se eu consigo ou não é outra história, mas eu busco inspirar. E busco dizer que, gente, o que vocês quiserem fazer é possível, contanto que vocês se dediquem. Dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Dá. Dá para você focar só numa coisa, ser um especialista? Também dá. Sabe? Você não precisa, mas você não precisa abrir mão de outros gostares para se focar em um só. Se você quiser, ótimo, beleza. Sabe? Eu brinco fazendo uma comparação entre bichinhos. Você tem a ave de rapina, né, que ela é focada, ela é estruturada para fazer aquilo, ela só faz aquilo a vida inteira. Ela vai, caça daquele jeito, mata daquele jeito, pesca daquele jeito, daquele jeito. E você tem, sei lá, o albatroz, que voa, nada, pesca, anda, corre, não faz nada direito. Mas vive. Mas vive. Faz, entendeu? Tem o ornitorrinco, que bota ovo, é mamífero, bota ovo, e tem pé de pato, e rabo de castor, e bico de pato. É um bicho maluco da natureza. Mas, cara, eles existem também. É possível, sabe? É possível você ter o especialista e é possível você ter o generalista. Eu sou muito mais um generalista do que um especialista. Cara, você me deu uma inspiração. O ornitorrinco pode ser o símbolo da confraria. Olha isso. É muito chato para desenhar, é um bicho complicado. Meus amigos, a gente praticamente chegou ao final. São 7h05, a gente teve mais do que 1 hora de live. Eu queria saber se o pessoal tem alguma dúvida aí. Está tudo sendo gravado, né? Estou anotando aqui tudo de vocês. Eu adorei, mas aí eu sou suspeito de falar. Eu quero saber se a garotada aí gostou, porque eles são muito jovens, né? Eu chamo eles de meus netinhos. E aí, meninada, gostou? A gente vai fechar agora. Você tem alguma coisa mais a falar, Otávio, para eles? Não sei, vocês querem saber de mais alguma coisa? Vai mais de 1 hora. Foi o Pedro, né? Tinha que ser. Legal. Não, tudo bem, querendo, eu não tenho nada marcado para agora. Se quiserem ficar aí até 1 hora, a gente abre um chopp aqui, abre uma cerveja aqui. Eu tenho que jantar, tô velho, né? Não tem macarrão, como lá na Ana, que ela acaba de falar. Mas olha só, para ser sincera, eu não tinha nenhum interesse no design, mas adorei, olha só, mas adorei demais a live na parte da escrita e quando você mostrou suas obras. Legal, Lorraine. Lorraine, a gente diz que a gente não tem interesse no design, mas na verdade o design tem interesse em nós. Sabe? Esse aqui é o problema. Alguém botou aqui que eu achei muito legal. Ano que vem, foi a Kathleen, ano que vem uma palestra no presencial. Mesmo, tá? Você com certeza vai ser convidado várias vezes para nossa escola e tal, apesar de você morar na cidade, mas a gente vai te trazer aqui para Campo Grande. E mesmo eles tendo, alguns aqui já estão no 3º ano, vão se formar, eu vou fazer o convite, que eles continuam comigo lá no Zap, no Face, tudo, e eles vão poder assistir também, porque para dar essa chance que eles não tiveram, né, por causa da pandemia. A Luísa botou, adorei, foi um prazer, que legal, poxa, muito legal. Amanhã a gente tem um outro encontro, com outro professor entrevistando. Prazer foi meu, meninos e meninas. Eu que agradeço. Vocês são muito simpáticos, muito agradáveis. As perguntas foram super pertinentes. Eu esperava que fossem pessoas mais perdidas. Vocês não estão nada perdidos, vocês estão encontrados. Adorei. E surpreenderam muito também com as perguntas, muito. Gostei muito. Espero ter sido suficientemente esclarecedor para vocês.
Eu acho que sim, senão eles fariam a pergunta aqui. Criançada, então eu vou pedir a vocês que desliguem, por favor, porque eu vou parar aqui. Otávio, fica um pouquinho, porque eu vou pedir auxílio a você para poder desligar essa gravação. É simples, tem um botão vermelho ali. Você aperta o botão vermelho. Não tô achando, cara. Não tô... Ah, tá. Will, tem um botão vermelho com um telefonezinho. Aí você clica nele que você desliga, você encerra. Peraí, é a Carlinha falando. Carlinha, falei em você. Não, tem um telefoninho, é isso? Isso, rapaz, vermelho. Um botão vermelho. Ah, tá. Não tá vendo o botão vermelho? Aí, Carlinha, aí, Otávio, a Carla aí. Ela é uma menina e uma professora que faz um trabalho excelente. Ela queria entrevistar o Bruno Brandi, mas houve aquela pane, né? A gente vai marcar para um outro dia. E ela faz um trabalho, a gente estava falando, Carla, do trabalho de fichamento que você faz com a garotada, que eu acho fora de série, né? Fazer fichamento de livro e tal. E ela faz trabalhos assim, feiras, né? Ela junto com a professora Úrsula, também excelente, que montaram esse Esperançar, né? Esse projeto. Aí eu peguei o gancho e falei assim, opa, esperançando para as entrevistas, mas elas estão com um projeto paralelo que você cai duro, depois eu vou mandar para você. A coisa rola lá na escola assim, sabe? É muito projeto. Eu precisava de uma professora que nem você no ensino médio, no fundamental, para ter me ensinado a fichar livro. Precisou minha mulher, eu depois de burro velho, me ensinar que de alguém assim. Se gente competente assim, eu teria sido uma pessoa mais tranquila na vida. Quando você for à escola, você vai conhecer esses professores. É uma equipe muito boa, cara. Eu fico, às vezes, olhando na sala dos professores, assim, nossa, eu fico admirando, né, o trabalho, a fala deles. Fico, caramba, os caras são muito bons. É claro que a gente não... a maioria, cara, a maioria mesmo. Uma equipe boa, graças a Deus. Ana Carolina, como faço para falar com o senhor? Você quer contato? Faz uma coisa, Ana. Você... não, acho que é com você, Will. A Ana Carolina está querendo falar com o professor. Ana, é com o Otávio ou comigo? É com você. Tem o meu Face, né, e tem o meu Zap. Vou botar aqui, peraí, o Zap. 975828951. Botei aí, Aninha, se for para mim. Se for para o Otávio, depois você me fala, que aí eu boto você em contato com ele. Não, é para você, que ela quer falar com você desde a semana passada. Então é para você. Eu não estou vendo aqui. Viu? Obrigado, professor. É para você mesmo. Então tá bom. Tá bom, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Foi muito bom. Espero que haja uma próxima reunião. E estamos aqui para isso. O que me chamarem, eu venho. Eu falo, sem problema algum. A garotada já pode desligar. Aí, Carlinha, você chegou a pegar boa parte? Que a gente não te viu. Peguei. Entrei umas 6h20. Legal. A gente começou, acho que era umas 6 horas mesmo, né? Sim, foi. Devia ter uns 20 minutinhos já. Então, show. Então é isso. Eu fiz captura de tela, depois eu te passo. Beleza, tá. Ok. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Otávio. Não Parabéns, boa live. A Kátia tá aí, Kátia Gregório, escritora, gente. Menina, eu tô toda descabelada. Eu tirei logo a filmagem. Tudo bom? Tudo bom, parabéns, Otávio. Eu que agradeço. Outra não, essa é uma excelente poetisa. Assim, fica aí, cara. O professor de vocês também é um poeta de mão cheia. É outra excelente poetisa, tem o livro dela, fantástico. Eu quero, inclusive, que a Kátia também conheça a Carlinha, Carla Baia, nossa professora lá, é uma menina e faz um trabalho, Kátia, só você ver. Prazer. Eu vou deixar a foto mesmo, porque, menino, nem vou me mostrar. Eu cheguei do trabalho rapidinho, lavei a louça, eu não posso perder a live, é todo de um jeito. Vai ficar gravada. Não, menino, mas olha só, eu vou falar sobre a comissária de bordo, eu não posso estar com essa cara, não, tá doido? Ela pegou a moça da Varig. Imagina. Tá doido? Eu não posso deixar de fazer essa piada particular, vocês não vão entender, mas eu não posso deixar de fazer essa piada. Você viu,
Design é bom até para isso. Veja, camisa polo. Eu não disse Quem vai entender só nós dois. Odeio camisa polo, mas eu pensei, eu pensei, não posso não ir de camisa polo hoje. Eu preciso de camisa polo. Tem que dar um jeito. Gente, foi muito bom tudo. Muito obrigado aos alunos todos. Amanhã a gente conversa. Né? Obrigado ao Otávio, a Carlinha, a Kátia, a escritora, que vai falar. Ela é surfista, olha isso. Ela é escritora, ela é surfista, ela é capoeirista e ela é aeromoça internacional e também trabalha nos Correios Brasileiros. Olha só, gente, a menina e toca piano também, fala não sei quantos idiomas. A Kátia é aquela pessoa que, assim, se você me disser que ela é astronauta, não é? Que é qualquer coisa. Eu pego onda, eu sou aeromoça, eu trabalho de Correio. Já esquiei na neve, já fiz de tudo um pouco. Ela esquiou, como é que é o nome? Ai, meu Deus, como é que quem esquia? Esqueci o nome. Até isso eu vou botar lá na propaganda dela. Embora. Gente, vocês podem ir. A gente está aqui falando bobagem, mas isso é fim de festa, sabe? Vocês podem ir. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus todos. Eu vou desligar agora, né? E aí ele vai mandar para o meu e-mail, não é isso, Otávio? E aí depois eu posso botar no YouTube. Sim. Beleza. O programa Meet manda para você. Tranquilo. Tudo vai dar certo. Tá. Então é só apertar aqui, sair da chamada, é isso? Sim. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Só apertar, Will. Já apertei. É que eu fico com pena de desligar. Tá bom. Então eu vou apertar o meu aqui. Beijo, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus.